Bem-vindos ao canal Lavando Money. Esse é o 22º vídeo da série Como Ser Aprovado na EICMS estudando pouco mais de 10 minutos por dia. Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre um dos temas mais importantes para quem estuda prevenção à lavagem de dinheiro, o Programa de Combate, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, o famoso Programa de PLDFT. Antes de falar dos pilares, precisamos entender o que é de fato um programa de PLDFT. Basicamente, é o conjunto de medidas que uma instituição cria para evitar que ela seja usada para lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outros crimes financeiros. Então, o objetivo do programa não é só descobrir operações suspeitas depois que elas acontecem. O objetivo também é prevenir, detectar cedo, investigar, reportar quando necessário e manter a instituição em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis. Na prática, isso significa criar uma estrutura que permita à empresa saber quem é seu cliente, entender o risco que esse cliente representa, monitorar as operações, treinar os funcionários, testar os controles e corrigir as falhas. Ou seja, um bom programa de PLDFT protege a instituição, protege o sistema financeiro e também reduz o risco de multas, sanções e danos reputacionais. Tradicionalmente, fala-se nos 4 pilares do programa de PLDFT. Primeiro pilar é um sistema de políticas, procedimentos e controles internos. O segundo é a função de compliance, ou seja, uma pessoa ou uma área responsável por supervisionar o programa. Terceiro é o treinamento contínuo dos funcionários. E o quarto é a auditoria independente, que vai testar se o programa está funcionando de verdade. Mas além desses 4, existe um ponto que ganhou destaque tão grande que passou a ser tratado quase como um quinto pilar: a devida diligência contínua de clientes, também chamada de CDD ou QIC baseado em risco. Isso inclui entender a natureza e o propósito da relação com o cliente, monitorar continuamente as transações e manter as informações do cliente atualizadas. Na prova da EICMS, é muito importante lembrar que QIC não é só na entrada do cliente. O QIC é contínuo, o risco do cliente pode mudar com o tempo e o programa precisa acompanhar isso. Assim como nós enfatizamos no último vídeo, um dos conceitos mais importantes de todo esse tema é que o programa de PLDFT deve ser baseado em risco. Isso quer dizer que a instituição não vai tratar tudo da mesma forma. Ela precisa avaliar onde estão os maiores riscos e concentrar mais controles nesses pontos. Então, quando a gente fala em programa de PLDFT, não estamos falando de um pacote genérico, estamos falando de um programa customizado conforme o perfil e os riscos reais da instituição. O primeiro pilar é o coração operacional do programa: políticas, procedimentos e controles internos. Esses 3 elementos trabalham juntos, mas não são a mesma coisa. As políticas, elas definem a direção geral. Elas mostram qual é a postura da instituição e qual é o seu apetite de risco. Em outras palavras, elas dizem o que a empresa aceita e o que não aceita. Os procedimentos transformam essas diretrizes em instruções práticas. Eles mostram como as coisas devem ser feitas no dia a dia. E os controles são os mecanismos que garantem que essas regras estão sendo seguidas. Podem ser controles humanos, tecnológicos, preventivos ou detectivos. Sem esses 3 elementos, o programa fica só no discurso. E para a prova da EICMS, vale lembrar: política é mais ampla e estratégica. Procedimento é mais detalhado e operacional. Controle é o mecanismo que verifica, trava, alerta ou valida. Essa diferença costuma ser cobrada porque muita gente confunde os conceitos. Então vamos a um exemplo simples. Uma política pode dizer: a instituição adotará medidas reforçadas para clientes de alto risco e PEPs. Já o procedimento vai detalhar como isso acontece. Por exemplo, quais documentos devem ser coletados, quem aprova a abertura da conta, quais perguntas devem ser feitas, quando aplicar o EDD e quando revisar o cadastro. E o controle vai garantir que isso não seja ignorado. Por exemplo, o sistema bloqueia a abertura da conta sem os campos obrigatórios, exige a aprovação adicional para cliente classificado como PEP ou gera um alerta se a revisão periódica estiver vencida. Então pensa assim: política é o princípio, procedimento é o passo a passo, controle é o mecanismo de garantia. Essa lógica ajuda muito na hora de responder alguma questão. Um programa de PLDFT bem elaborado precisa estar formalizado por escrito e cobrir vários pontos essenciais. Primeiro, ele deve identificar os riscos da instituição: clientes, produtos, serviços, formas de pagamento e localizações geográficas de maior risco. Segundo, ele precisa prever como que a autoadministração e o conselho serão informados sobre o andamento do programa. Isso é muito importante, porque o tom vem lá de cima. Terceiro, o programa deve estabelecer métricas, por exemplo, número de alertas gerados, casos investigados e falhas identificadas.
Quarto, ele precisa definir responsabilidades claras. Quem faz o quê? Quem aprova? Quem monitora? Quem investiga? Quem escala? Também deve garantir continuidade do programa, mesmo com troca de funcionário ou mudança na estrutura da empresa. Deve prever atualizações periódicas das regras, retenção de registro, separação de funções, controles duplos, treinamentos e, claro, mecanismos adequados para detectar e reportar as atividades suspeitas. Ou seja, o programa não pode ser genérico, nem superficial. Ele precisa mostrar com clareza como a instituição administra o seu risco na prática. Os controles internos, eles são fundamentais porque transformam o programa em algo executável e verificável. Alguns exemplos muito clássicos: uma operação acima de determinado valor exigir 2 assinaturas, um cliente de alto risco que só pode ser aprovado por gestor sênior, o sistema impedir a abertura da conta sem documentação obrigatória, ou um software gerar alertas automáticos para transações atípicas. Outro ponto importante é a segregação de função. A mesma pessoa não deve abrir, aprovar, revisar tudo sozinha, principalmente em processos sensíveis. Isso reduz o risco de erro, de fraude e de conivência também. Outro ponto essencial é manter registro da lógica usada nas decisões. Por exemplo, se um alerta foi investigado e a instituição concluiu que não era caso de reportar uma operação suspeita, essa decisão precisa estar bem documentada. Isso demonstra racionalidade, consistência e ajuda muito em revisões futuras ou em alguma inspeção regulatória. Ou seja, controle interno não é só burocracia, é o que permite detectar desvios e demonstrar que o programa ele realmente funciona. Já no segundo pilar, nós vamos falar sobre a função de compliance, que é conhecida em geral como a segunda linha de defesa. Se a primeira linha de defesa está mais próxima do cliente e da operação do dia a dia, a segunda linha monitora, orienta, testa e supervisiona esses controles. É importante entender que não existe uma estrutura única válida para todas as instituições. A forma como a área de compliance será montada, ela depende do porte da empresa, da complexidade dos produtos, do perfil dos clientes, do ambiente regulatório e, claro, dos riscos identificados. Mas, independente do modelo adotado, a função de compliance, ela precisa ter autonomia, recursos, acesso à informação e autoridade suficiente para atuar de forma eficaz. O diretor ou especialista de compliance tem um papel central dentro do programa. Em geral, ele é a pessoa responsável por coordenar todos os aspectos do programa de PLDFT: criação, implementação, atualização, acompanhamento das falhas, treinamento, aderência regulatória e comunicação com a alta administração. Essa pessoa ela precisa acompanhar mudanças regulatórias, entender o impacto dessas mudanças na instituição e propor ajustes quando necessário. Além disso, deve conseguir escalar temas relevantes para a autogestão e, em muitos países, inclusive, reportar diretamente ao conselho. Por exemplo, se há um aumento expressivo em relatórios de operações suspeitas, se o novo produto aumenta o risco da instituição ou se houve mudança regulatória relevante, isso precisa chegar rapidamente aos níveis mais altos da empresa. Então, além de conhecimento técnico, esse profissional precisa ter visão estratégica, independência, capacidade de organização e excelente comunicação. Pessoal, um programa de PLDFT pode falhar mesmo tendo boas regras se a comunicação for ruim. O diretor de compliance precisa conseguir conversar com todas as pessoas de todos os níveis da organização, desde quem está na ponta, abrindo conta ou atendendo o cliente, até o presidente e o conselho de administração. Isso porque muitos problemas surgem justamente quando a informação não circula. Se a área operacional percebe algo estranho, mas não sabe para quem reportar, o risco vai aumentar. Se o compliance percebe uma falha, mas não consegue escalar para a alta administração, o problema continua. Se a diretoria não entende a gravidade do risco, não vai alocar recursos para corrigi-lo. Na prática, o papel do compliance também é traduzir normas complexas em ações claras para o negócio. Não basta repetir a regra, é preciso mostrar o que muda no processo, no sistema e também na rotina. Em instituições maiores, a função de compliance costuma ser dividida em subgrupos especializados. A gestão do programa cuida da coordenação geral, atualizações, contato com reguladores e integração entre as áreas. A área de QIC ou CDD, ela é responsável por classificar clientes por risco, realizar a diligência de clientes de maior risco e também apoiar a primeira linha, com dúvidas cadastrais e de perfil. A área de sanções gerencia listas restritivas, analisa matches, ajusta os filtros e reporta casos positivos, quando necessário.
Já a área de monitoramento de transações cuida dos sistemas de monitoramento, dos parâmetros, dos alertas e da documentação das tipologias utilizadas. A área de investigação financeira analisa os alertas gerados, investiga o contexto e decide se deve haver o envio de um relatório de atividades suspeitas para a unidade de inteligência financeira. Na prova, isso é importante porque mostra que PLDFT não é uma atividade isolada de uma pessoa só, é uma estrutura que geralmente tem várias frentes trabalhando juntas. Pessoal, como eu já disse antes, esse é um dos temas mais importantes para a prova da EICMS. Conhecer o cliente não termina na abertura da conta. A instituição precisa entender quem é o cliente, qual a origem esperada dos recursos, qual é o propósito da relação comercial e qual é o comportamento transacional esperado. Depois disso, ela precisa monitorar continuamente se as transações fazem sentido para aquele perfil. Por exemplo, imagine um cliente com perfil de pequena empresa local, com movimentação modesta e sem atividade internacional. Se de repente começam a aparecer transferências internacionais volumosas, contas de terceiros ou operações incompatíveis com a atividade declarada, isso precisa ser analisado, correto? Além disso, as informações cadastrais precisam ser mantidas atualizadas, especialmente para clientes de maior risco. Quando houver atividade suspeita, a instituição deve investigar e, quando cabível, reportar à autoridade competente. E aqui também entra outro conceito muito importante, o tipping off. Ou seja, não se pode alertar o cliente de que ele está sendo investigado ou de que houve um report das atividades suspeitas desse cliente. Agora, falando sobre o terceiro e quarto pilares, além das políticas e da função de compliance, o programa ele precisa de treinamento e auditoria. O treinamento contínuo é essencial porque de nada adianta ter boas regras se os funcionários não sabem identificar sinais de alerta e nem entendem o que devem fazer. Esse treinamento ele deve ser adequado ao cargo. Quem está em contato ali com o cliente precisa saber reconhecer inconsistências cadastrais e comportamento suspeito, por exemplo. Já áreas mais técnicas precisam entender monitoramento, documentação, escalonamento, report. E o treinamento ele não pode ser algo feito uma vez só e esquecido. Ele precisa ser contínuo, atualizado e alinhado às mudanças regulatórias, óbvio, e aos riscos da instituição. Já a auditoria independente, que também a gente chama de terceira linha de defesa, serve para testar se o programa está realmente funcionando. Ela verifica se os controles são adequados, se os procedimentos estão sendo seguidos, se o monitoramento é efetivo e se as falhas identificadas elas estão sendo corrigidas. Ou seja, treinamento prepara as pessoas e a auditoria verifica se tudo está funcionando como deveria. Um ponto que chama muita atenção em PLDFT é que não apenas a instituição pode ser responsabilizada. Em alguns casos, pessoas físicas também podem sofrer penalidades. Ou seja, quem ocupar formalmente o cargo sem agir adequadamente pode gerar consequências sérias. O Compliance Officer precisa ter autoridade, independência e recursos, mas também precisa exercer ativamente a sua função. E para fechar o vídeo de hoje, vamos resumir o que realmente importa, para a prova da EICMS na prática. Primeiro, o programa de PLDFT deve ser baseado em risco. Segundo, os pilares clássicos são políticas, controles, função de compliance, treinamento contínuo e auditoria independente. Terceiro, o QIC contínuo ganhou destaque tão grande que muitas vezes é tratado como um quinto pilar. Quarto, política, procedimento e controle não são sinônimos. Quinto, a área de compliance é a segunda linha de defesa e precisa ter independência, acesso e capacidade de escalar riscos. Sexto, em instituições maiores, diferentes subfunções podem existir dentro do programa, como QIC, sanções, monitoramento e investigações. E sétimo, falhas no programa podem levar a penalidades severas, tanto para a instituição quanto para indivíduos. Se você guardar essa lógica, já vai entender muito melhor esse tema dentro ali da prova da EICMS. É isso, pessoal. Obrigada por assistir e eu te vejo no próximo vídeo.